Olá, seja muito bem-vinda ao CME no Ar. Aqui a gente vai falar sobre assuntos que são importantes para você, que é mãe, mulher e empreendedora. Meu nome é Shana Vasco, eu sou uma das âncoras do CME no Ar e hoje a gente vai falar sobre aposentadoria, oportunidade de empreender. A gente vai conversar com as convidadas queridíssimas, né, Maria Inês? Tudo bem? Boa noite, gente. Tudo tranquilo? A Paola Boa noite. e a Ângela. Boa noite. A Maria Inês é proprietária do ateliê Entre Fios e Filtros, a Paula Catrina é contadora, especialista em MEI, e a Ângela Menezes é empreendedora na área da beleza. Agora, nós vamos ouvir a vinheta da nossa comunidade, o Clube das Mães Empreendedoras. O CME no Ar é produzido pelo Clube das Mães Empreendedoras. Somos uma comunidade de referência de negócios para as nossas associadas. Semestre passado, geramos R$ 940.887,87 através da metodologia em que uma mulher impulsiona outra mulher. Venha fazer parte de nossa comunidade e aproveita para seguir nossas redes sociais, @Clube das Mães Empreendedoras. Não podemos deixar de agradecer a Mineiríssima Web Rádio, nossa parceira. Nós estamos, inclusive, gravando num dos estúdios da Mineiríssima. Olha, hoje o tema é empreendedorismo na aposentadoria. Hoje as pessoas aposentam cedo, né? E ainda estão muito produtivas. Empreender pode ser também uma oportunidade de gerar renda e tirar o seu tão sonhado sonho do papel. Inclusive, tem uma pesquisa que fala que empreender é o segundo maior sonho do brasileiro, só perde para o sonho da casa própria. E conta aqui pra gente, Maria Inês, era um sonho mesmo? Conta um pouquinho da sua história do empreendedorismo. Não, a ideia não era como era empreender mesmo, ser uma empreendedora direta. Eu sempre fiz artesanato porque eu venho de uma família, minha mãe, minha avó sempre fizeram artesanato. Elas sempre gostaram de tricô, crochê, bordados, e eu cresci aprendendo todos esses pontos. Mas, ao longo dos anos, eu fui conhecendo o feltro e me apaixonei por ele. E o feltro me dá essa oportunidade de criar muitas peças, de criar coisas diferentes, bonitas, novas. E eu tenho, assim, faço todas as peças, mas eu passei para o lado do artesanato em feltro para o lado pedagógico. Crio peças diferentes, peças de outros tipos de maternidade, de tudo, mas a paixão mesmo são os brinquedos pedagógicos. Que maravilha! E vi que você trouxe alguns, daqui a pouquinho você já vai mostrar pra gente, né? Então, na verdade, você não pensava em empreender, foi, na verdade, honrar uma história familiar, né? Não, realmente não pensava, não tinha nem ideia de passar para o lado do empreendedorismo. Que bacana. Mas aconteceu, né? Foi bom demais. Você foi funcionária pública, não é isso? Sim, eu fui da Polícia Militar, sou da primeira turma da Polícia Feminina, que começou em 1981, a primeira turma foi criada, e eu entrei para a polícia porque o meu pai chegou em casa, ele conheceu o coronel que criou o edital da Polícia Feminina, e ele chegou lá em casa com a inscrição paga. Já passou no banco, pagou, porque agora nós podemos fazer a sua inscrição. Já paguei a taxa. Eu falei, de quem que eu vou fazer mesmo? Aí ele me contou que era a inscrição da Polícia Feminina, que ele conheceu o coronel que criou o edital e que ele achou muito interessante. Fui lá na academia junto com ele, fizemos a minha inscrição e eu fui passando todas as etapas. E a cada etapa de prova, que foi prova escrita, nós concorremos com, acho que foi 256 por vaga na época, eram 120 vagas, e a cada etapa que eu fui passando, ele foi cada vez mais, assim, nossa, maravilhoso, vibrando. E na última etapa, então, eu cheguei em casa, tinha até minha cunhada tocando num piano a marcha da polícia, a marcha do soldado. Falei, meu Deus. Foi uma realização de um sonho familiar, né? Sim, Todo mundo se juntou ali para te auxiliar nessa conquista. Não temos nenhum militar na família. Olha. Eu sou a única militar lá de casa, da família, tanto do lado do meu pai, quanto do lado da minha mãe. Minha mãe é filha única, então só tem, dos meus irmãos, só tem eu de militar. E empreendedora, tem outras? Não. Olha, você é pioneira dos dois lados. Dos dois lados. Não tem. Atualmente, a minha sobrinha está empreendendo também, ela e a mãe, com o lado de velas, de
aqueles soplá de crochê e cheirinhos, essas coisas. Agora eles estão começando agora, mas também estão adorando a ideia do empreendedorismo. Que maravilha! E me conta, né? Como que é essa coisa de ser pioneira? Porque eu imagino que deve ser bom, né? Porque você abre o caminho, mas por outro lado deve ter desafios. Está sendo desafiante empreender? Muitas coisas eu fiz. Eu comecei tudo assim, pelo lado do feltro, eu comecei de nada, né? Não tinha muitas ideias, muitas coisas, então eu fiz muitos cursos, me capacitei em concursos pedagógicos, concursos de outras professoras, né? Que dão essa parte, esse apoio, apostilas, e isso foi me fazendo crescer, foi me fazendo criar mais peças, fazer mais coisas, mas é realmente um desafio. Imagina, né? E como que você vê, Paola, né, nessa parte de desafios do empreendedorismo para começar? Precisa ter alguma formalização ou não? Então, precisa, né? É sempre bom ter, né? Abrir sim o seu CNPJ, né? É uma maneira de empreender com mais segurança, né? Para você ter os seus benefícios, né? Devido à aposentadoria também, né? E pagar, né? Pagar as DAS, que ela vai te dar o benefício para aposentar, né? Hoje existe várias regras dentro da aposentadoria, mas o que a DAS já oferece dá para aposentar. Entendi. E, Ângela, você então, conta aqui pra gente. Você começou jovem a trabalhar, né? Comecei, eu venho da área bancária. Também comecei novinha, na verdade, com carteira assinada com 15 anos de idade. Mas no banco eu entrei com 18. Então, de lá para cá, eu aposentei. Você trabalhava no banco, então? Trabalhava no banco. Cresci, entendeu? Assim, minha carreira toda foi no banco, né? Eu não conheço, acho que eu não saberia fazer outra coisa a não ser trabalhar no banco na época. Era banco. Você começou, então, com 18 anos, do iniciozinho, e foi até gerente. Isso, comecei como escriturária e fui até gerente de agência. Isso, eu comecei em 86 no banco, na verdade, né? Em 86 foi para mim foi um sonho entrar no banco, porque na verdade eu queria muito ser bancária, né? Igual que eu falei, eu comecei com 15 anos, mas trabalhava numa loja, num comércio. Inclusive era de joalheria, gente, lá na Galeria Ouvidor. Olha! Foi meu primeiro emprego. Aí depois entrei pro banco e de lá para cá fiquei essa carreira até chegar gerente de agência. E com relação, posso ir falando? Pode. E com relação a essa aposentadoria, depois que eu aposentei com 52 anos de idade, eu como no banco, né, bancário faz um pouco de tudo, né? A gente vende, né? A gente tem que captar aqui. A gente é tudo, psicólogo, vendedor, tudo que você pensar, corretor de seguro, tudo que você pensar, bancário principalmente gerente de banco. E aí, lá dentro do próprio banco, a gente já tem que andar um pouco produzida, né? A gente, né, maquiada, um pouco mais arrumada, principalmente mulherada, é assim, não tem jeito. E lá eu já usava os produtos da Avon, porque eu fiz um cadastro na Avon para eu consumir os produtos. E nesse consumo de produtos, acabava que eu vendia para as minhas amigas lá dentro do banco. Mas não era tudo assim, sem querer, porque eu usava para uso próprio mesmo, eu fiz esse cadastro. Quando eu me aposentei, e agora, né? Porque eu aposentei muito cedo, né? E eu sempre gostei de trabalhar, né? Ficar parada em casa sem nem pensar. Foi quando eu fui convidada para ser executiva da Avon, coordenar uma equipe, né, de quase 300 representantes na época. E aí foi onde eu comecei a empreender na área. Quer dizer, eu já conhecia os produtos, já usava os produtos, aí eu passei a ensinar como usar os produtos e vender os produtos. Você deve ter aposentado cedo, né? Você aposentou quantos anos? 52. Olha aí, né? Então, muita coisa, muitas e muitas décadas aí de contribuição com o seu trabalho, né? Isso aconteceu também com você, né, Maria Inês? Que você entrou na academia com 22, você 22, falou? E fiquei, são 30 anos, né, de polícia, e depois eu fiquei mais 5 como reconvocada. Entendi. Olha. Então eu saí, na realidade, com 62. Ah, E agora eu tenho 65, então assim, sair mesmo, que agora eu já sou veterana, tem 3 anos. Olha só. E você que está assistindo aqui, esse programa do Semeia no Ar, você conhece aquela pessoa que está falando assim, tô muito velha para isso, muito nova para aquilo? Olha, compartilha esse link desse episódio, porque eu tenho certeza que você pode inspirar
uma mulher, né? Agora, Paola, para quem está assistindo, né, está pensando em empreender, fazer alguma coisa, mas aposentou, todo mundo pode? Não todo mundo, não são todos, né? Hoje nós temos duas modalidades da aposentadoria, que é a aposentadoria por invalidez. O próprio nome já diz, né? Invalidez são doenças, né? Ou pessoas que têm distúrbios, né? São várias coisas que influenciam a aposentadoria por invalidez. E a aposentadoria especial, né? Que especial eu falo insalubre, que perigos, né? Pessoas que hoje nós temos caminhoneiras, né? E essas caminhoneiras, elas, devido ao que levam, né? Elas têm a salubridade, se tiver carteira assinada, né? E então depende muito do o empreender, entendeu? Depende muito do que vai fazer para ter essa aposentadoria, né? Então, assim, a pessoa que quer empreender, ela tem que entender primeiro o que vai ser benefício para ela, né? Às vezes a pessoa ela é aposentada por invalidez, ela quer abrir um CNPJ, ela não vai poder, né? Então, assim, ela tem que entender, ela tem que ser instruída, né? A instrução é tudo na vida. E quem que dá essa instrução? Contador? Contador, ó, especialista, né, na área dos MEIs, né? Então, assim, é procurar saber mesmo. As informações são precisas, né? E, assim, decorrente, assim, a informação tem no Google, né, gente? É só buscar. Eu sei que nem tudo no Google é verdade, né? Então, tem que tomar cuidado, na verdade, isso, né? Porque hoje tem muitos golpes, né? E a gente tem que pensar, assim, é verdade ou não. Então, pode pesquisar lá no Google, né? Se você tiver um amigo ou uma amiga, alguém que empreende, ou um contador, uma contadora, uma pessoa especialista, pergunte. Que eu acho que a pergunta é assim, as dúvidas, né, estão aí. Acho que é mais importante, né? Você chegar a perguntar do que você fazer por conta própria e depois lá na frente ter problemas, né? Por exemplo, se a pessoa ela aposenta, né? Ela é aposentada por invalidez, certo? O INSS já tirou ela porque ela não tem habilidade nenhuma mais para continuar trabalhando, né? entendeu? Aí a pessoa vai lá e abre um MEI. Aí perde o benefício. Perde o benefício por causa de quê? Não procurou saber. E isso é tão interessante que você está falando, porque às vezes a gente pensa assim, a legislação não exige um contador. No entanto, o fato da legislação não exigir não quer dizer que você não precise de ter informação, acesso à informação qualificada, né? Porque você acabou de falar uma coisa que pode acontecer. E tem um outro ponto também que eu queria te perguntar. E aquela pessoa que ainda não está na idade de aposentar? Mas aquela pessoa, ela ainda ela está trabalhando em informalidade. Ela pode aposentar? Então, não tem benefício para ela. Então tem que contribuir. Tem que contribuir. Aí ela pode contribuir de várias maneiras. Ou ela abre o CNPJ, né, o MEI, ou ela vai pagar o INSS. E as modalidades, né? Porque hoje são 3, né? Que é o 8%, o 11% e o 20%, que é o teto máximo de hoje, né? Então, assim, aí ela que vai se resguardar. Então, as pessoas que são freelancers, por exemplo, vou dar exemplos de freelancers, que hoje nós somos, tem várias, né, pessoas que são freelancers. Então, eu falo para elas, mesmo que elas não tenham CNPJ, paga o INSS, porque os benefícios. Vamos colocar aí uma pessoa que é motoboy, né? Ela tá aí, exposta a várias coisas. Se ela não paga e acontece alguma coisa, então, assim, ela vai... Explica para quem está ouvindo o que é esse 8% até 20%, por favor. Então, essa é a regra dentro do INSS. Então, um MEI, na verdade, são 5%, né? 5% de quê? Do teto do INSS. Então, certo? a pessoa vai pagar 5% do valor para poder ter o teto do INSS, é isso? E vai aposentar com salário mínimo, tá? Ok. Então, em cima do salário mínimo. Você pode aposentar dentro do MEI, mas você pode aposentar com salário maior também, tá? Não, nada disso te impede, mas você vai pagar o complementar, entendeu? Existe a possibilidade de pagar o complementar em cima. Então, assim, a pessoa, ela paga, né, 70 e poucos reais hoje, dentro do MEI, e pode pagar o restante, entendeu? Então, hoje... E aí ela pode aposentar com um valor maior. Isso. Agora, depende muito, tá, gente? Nem sempre o que eu estou falando aqui, na hora de aposentar, vai acontecer. Por quê?
O INSS toda hora muda, né? Se há regras. Então, são regras do INSS. Então, assim, não é que eu vou pagar mais que eu vou aposentar com um salário melhor. Então, depende muito, né? Não Daí a existe... importância de ter uma profissional para confiar, né? Justamente. Então, assim, não existe uma receita de bolo. Antigamente, sim, né? Você pagava-se mais, né? Eu vim da área da contabilidade, então tinha gente que pagava 10 salários mínimos e aposentava muito bem, obrigada. Mas isso acabou, o INSS cerrou isso, né? Como os retroativos não pode pagar mais. Maravilha, Paola. E você, Inês? Eu vi que você fez algumas coisas aí de feltro. O que são essas? Belíssimas. Essa aqui é uma pasta sensorial para a criança brincar, aprender, né, a coordenação motora. Então aqui ela tem como os fechos, né, de mochila, de botões. Aqui você vê o velcro, então ela vai, na hora de fechar, ela tem que fechar de acordo com as bandeirinhas de cima. O fecho mesmo comum, aí ela vai ter, aqui já vem a ideia de dentro, fora, para abrir e fechar. Essa parte aqui é de alinhavo, então ela vai colocar as pecinhas, passar as bolinhas nisso aqui, nas alcinhas, e vai, agarrou, e puxa, então vai fechar o ovinho. Então essa parte aqui você tem o conceito dentro, fora, em cima, embaixo. Então a criança aprende essa parte. Aqui ela vem com o dedinho, porque o dedinho, esse movimento, ele faz fortalece a mão da criança. A alfabetização, né? Alfabetização. Aqui é só sensorial. Esse aqui é para poder. São todos para movimentos, né? Todos para a área de pedagógica, para poder ter o sensorial e ter a parte de abrir, fechar. Então, ela vai ter a pasta com isso. E aqui ela vai fazer o alinhavo para o cadarço e vai aprender a dar o laço. Ela dá um nó e ela vai dar o laço. Então, é uma pasta completa para todas as crianças brincarem aprenderem, né, os fechamentos, aprender toda essa parte. Legal. Isso é bem interessante, né? Nada de telas, né? Não, nada de telas. A ideia do ateliê é exatamente essa. Fora as telas. Maravilha. E você, Ângela? O que você trouxe aí? Então, na verdade, como eu sou bem, assim, multimarcas, então eu vendo tudo, né? Então, assim, inclusive eu tô com uma linha nova que chama Mahogany. Vou mostrar pra vocês, olha aqui, ó. E olha a embalagem, gente. São lindas, olha. Aqui é uma saboneteira pra você colocar linda no seu banheiro. Muito lindo. É mesmo. Eu vendo também uma marca chamada Origem, que são perfumes contratipos. Eu gosto de falar contratipo porque é contratipo mesmo. Muita gente fala de uma outra forma. Inspirações nas fragrâncias mais famosas do mundo. Mas é inspiração, mas são contratipos. Então, assim, são perfumes maravilhosos que você consegue comprar com preço mais em conta daquela fragrância que você gostaria de ter, que custa uma fortuna aí fora. E não posso deixar de falar, né, da Natura Avon, que agora estão juntas, né? E essa linha da Renil, que eu a amo de paixão. Linha da Renil, foi pro rosto, pra nossa cidade, eu sempre Também uso. Vale super a pena. Maravilha. Tem perfumaria, que todo mundo já conhece, né? Natura, Avon. As perfumarias da Avon também são maravilhosas. Muita gente tem um pouco de preconceito, mas eu amo, eu sou suspeita que eu adoro. E o que mais? Os óleos Sebes, que todo mundo já conhece. A linha Renil, como eu disse, gente, voltando, os protetores solares tem com cor. Para quem gosta, são maravilhosos, tá? Além de tratar a pele, ainda te deixa com proteção de cor, né? Para quem gosta. E a perfumaria, maquiagem, não posso nem deixar de falar da maquiagem, né? Maquiagem, todo mundo conhece. Esse já até vendeu para Paola, né? Agora o batom, já tem que falar desse batom. Olha o batom que eu tô. Paula Stay. Quanto mais você pressiona, mais ele brilha. E esse batom foi lançado em 2022. Está fazendo maior sucesso hoje, por causa das blogueiras e tal, mas ele já existia. Então ele é lindo, eu amo. É lindo, você tá linda. É linda, né? Isso, tem várias coisas, o catálogo é gigante, então só me procurar. Legal.
E esse é um dos pilares do CME, né? A gente dá visibilidade para gerar negócios. Bom, daqui a pouco a gente vai voltar aqui, a gente está caminhando para o encerramento. Mas antes, cada uma que as entrevistadas possam deixar sua mensagem final, eu quero convidar você para a 22ª rodada de negócio do Clube das Mães Empreendedoras. Elas fazem parte do clube, daqui a pouco vamos falar um pouquinho sobre a experiência delas lá. Mas a ideia é que você possa se conectar com elas, mas também com outras mulheres que possam indicar o seu negócio. Nós somos uma comunidade de indicação de negócio que no semestre passado movimentamos R$940 mil através de indicações. Se você quer divulgar o seu trabalho e também conhecer um pouquinho mais sobre o Clube das Mães Empreendedoras, manda um WhatsApp para o número 31 9932 5885. Vou repetir, 31 9932 5885. Mas vamos lá, Paola, queria que você falasse um pouquinho, né? Se a gente pudesse, aquela pessoa que tá para aposentar, está pensando em empreender, se ela tivesse que tomar 3 cuidados, assim, eu sei que são muitos, mas 3 coisas que ela precisa fazer para que depois não dê problema, que ela possa iniciar o seu empreendedorismo da maneira certa, né? Que às vezes a pessoa acha que gasta muito tempo, muita energia, muito dinheiro para empreender. Quais seriam essas 3 coisas? Então, procurar saber os quinais, né? Quinais são as atividades. Procurar saber também se o que você aposentou, você pode abrir o CNPJ, né? Que é muito importante. E, se puder, abra o CNPJ, né? Tenha organização financeira. Eu acho que é um dos pilares maiores aí para você empreender, porque não é fácil, né? Empreender não é fácil. Então, acho que a organização é tudo. Então, é isso. A dica que eu dou é o seguinte, é em se informar. Eu acho que o primeiro passo é se informar, né? Para você não ter surpresas, né? Não ter surpresas para frente, né? Então, é se organizar, é buscar o conhecimento e é isso que eu indico. Maravilha. Marinês? Bom, a minha ideia é, né, o empreendedorismo está aí, todo mundo pode participar, então você tem que buscar os canais, igual o CME. Ele é um apoio enorme para a gente no empreendedorismo. Está ali para nos ajudar, para uma mulher pode apoiar a outra, e nesse companheirismo que a gente tem no CME, o empreendedorismo nosso vai crescendo. Então isso nos ajuda bastante. Não é fácil, mas fica mais simples, Não é né? fácil, mas é mais a gente consegue um apoio maior. E essa peça bonita aí, o que é isso? Tô Isso curiosa. é um escapulário de porta. Porque em Páscoa, né, a gente usa, todos, em geral, todo artesão faz peças sazonais, e esse aqui é um escapulário de porta para a Páscoa cristã. Então, ele tem aqui, ó, você pendura na porta, um lado a cruz vazia e o outro o Jesus, ele vive. Então, é para enfeite de porta mesmo. Que maravilha. Lindo Belíssimo. mesmo. Belíssimo. Ângela, qual que é a sua mensagem final aqui para quem está assistindo? A minha mensagem é a seguinte: sempre tem tempo para tudo. Você não precisa de ter idade para empreender, nada disso. Quer empreender a hora que você quiser, né? Isso mesmo. Só procurar uns profissionais com contabilidade, né? Para te orientar para não fazer nada errado. Tem uma gama de produtos. Pode entrar para o clube, nosso clube que é a CME, que ali o clube é o Clube das Mães Empreendedoras. É uma mãe que impulsiona outra mãe, uma mulher que impulsiona outra mulher. Então isso aí ajuda bastante, porque tem vários profissionais de várias áreas que vai pegar na sua mão e vai te ajudar. Como a Paola da contabilidade, que nos ajuda bastante, né, Paola? Isso aí. É um apoio direto. Então, assim, gente, quer empreender? Façam. Estamos aqui para ajudar, né? Tirar do papel o sonho, né? Isso. É muito importante. Gente, quero agradecer a presença da Maria Inês, da Paola, da Ângela, né? A participação de vocês foi muito, muito válida. E você que está assistindo a esse episódio, aqui na descrição desse vídeo vai ter o contato de cada uma delas. E espero que você pegue esse vídeo e compartilhe. Eu tenho certeza que tem alguém que está precisando desse conteúdo de qualidade e talvez até dos produtos e serviços aqui apresentados, né? Compartilha. Bom, eu te vejo na próxima quinta-feira, no mesmo horário, às 18 horas, e amanhã o CME no ar vai estar com a
Rê Guimarães, falando sobre branding e outros assuntos do universo de uma mãe empreendedora. Até lá!